Graça e paz, família, programa Semeando Vida. Sou o pastor G. Anderson, da Semeando Família de Jardim Esperança. Está comigo aqui o pastor Sidney. Graça e paz, povo de Deus, graça e paz, pastor. Pastor Sidney, Igreja Evangélica Semeando Família, filial Araruama. Estamos aqui para compartilhar a palavra de Deus junto com vocês. Salmos de número 1 diz assim: Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não juntam com os que zombam de tudo o que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor e nela ele medita dia e noite. Essa pessoa são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutas no tempo certo e a sua folha não murcham. Assim também tudo que essas pessoas fazem vai dar certo, vai prosperar. Pastor Cid, a gente está vivendo um tempo onde conselhos existem muitos. A gente vê e observa em universidades, a gente observa na mídia, vários tipos de conselhos. Só que alguns conselhos têm levado pessoas para as ruínas, para a destruição, para o abismo. Alguns aconselham a praticar tais coisas que vão contra a lei do Senhor, contra o princípio de uma vida em Cristo Jesus. E a gente observa a decadência da humanidade, a humanidade se afastando cada vez mais do Senhor. Filhos se afastando do Senhor, famílias se afastando do Senhor. Mas quando nós não damos ouvidos a tais conselhos que não provêm de Deus, conselhos que vêm para destruir, a Bíblia nos compara a uma árvore plantada junto a um ribeiro, que ela vai dar o seu fruto no tempo certo. E mais, tudo quanto aquilo, tudo que a gente fizer vai prosperar. Tudo que você fizer, quando você não dá ouvido aos conselhos dos ímpios e você não se assenta à roda dos escarnecedores, a tua vida será uma vida próspera. Tudo que você fizer vai dar certo, pastor Cid. Pastor, eu vejo assim, hoje é inevitável você conviver com pessoas que não professam a mesma fé que a gente. A diferença está em como você se porta diante disso. Verdade. A diferença está em como você reage diante disso. Sentar à mesa com os escarnecedores, eu penso assim, a gente tem que ser a diferença, a gente tem que ser luz para essas pessoas. Nós temos que ser a luz. O problema é que hoje as pessoas são como árvores, mas árvores com raízes cortadas. Não tem profundidade. As pessoas estão à beira do rio, mas as raízes não atingem as águas. Porque não tem profundidade, não tem conhecimento da palavra. E a gente tem o maior manual, que é a Bíblia Sagrada. A Bíblia nos ensina exatamente o que nós devemos fazer. O problema é que nós hoje não vivemos, as pessoas não vivem o que a palavra diz. É muito fácil você pegar, e a Bíblia não é um livro de romance, a Bíblia não é um livro de historinhas, de contos de fada, a Bíblia é um manual de sobrevivência. Então a Bíblia nos ensina exatamente o que nós devemos fazer. Nós devemos fazer. Ainda que em Salmos 1:4 diz assim: o mesmo não acontece com os maus. Eles são como a palha que o vento leva. No dia do juízo, eles serão condenados e ficarão separados dos que obedecem a Deus. Nós estamos falando do juízo de Deus. E nós anunciamos, como pastores, anunciamos a volta de Jesus, e os sinais apontam que está próximo, como disse João, filhinhos, já é a última hora. A gente observa que essas pessoas estão já esperando, como se estivesse já no corredor, esperando o dia do juízo. Porque todos aqueles que dão ouvido àquilo que é mal, aquelas pessoas que vivem praticando aquilo que é mal, as pessoas que ainda não reconheceram a Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida, eles ficarão de fora. A Bíblia diz que no dia do juízo, essas pessoas serão condenadas, porque além de praticar o mal, aconselham pessoas para o mal. E pastor Cid, a gente vive um tempo onde aquilo que é mal passou a ser certo, passou a ser bom, e aquilo que é bom
aos olhos de muitas pessoas parecem mal. O bom passou a ser questionável, né? O que é certo hoje passou a ser questionado. E o que é ruim já passou a ser normal. É a realidade, pastor. Mas a própria Bíblia, nesse Salmo, no versículo, lá no último versículo, ela fala que o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem. Em algumas versões, o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Então, eu acho que os justos, viver pela justiça, viver pelo Senhor, viver como o Senhor quer, seguindo os propósitos que Deus tem para cada um de nós, no final o Senhor nos abençoa. Nós somos abençoados por Ele. Esse tema aqui no Salmo de número 1 me chamou a atenção porque eu conheci um jovem que foi criado na igreja, cresceu na igreja, todo o conhecimento da Bíblia, instruído acerca da palavra de Deus, mas depois dele cursar e fazer uma faculdade, alguns anos depois o jovem começou a questionar a existência de Deus. E isso nos traz uma preocupação, porque nós temos aconselhado os jovens ali do Jardim Esperança, os jovens sobre o cuidado dos maus conselhos. Parece que as universidades, as faculdades do nosso Brasil estão liciando, estão trazendo, tentando arrancar da mente da criança, dos jovens, dos nossos jovens, todo o conhecimento de Deus, tudo aquilo que foi implantado desde a infância sobre o nosso Salvador Jesus. Então isso traz uma preocupação, porque há um conselho dos ímpios sendo liberado na mente das nossas crianças. Pastor, eu entendo assim, que a gente hoje, infelizmente a influência vai ter. O que nós como pais, que somos pastores, nós devemos orar por esse jovem. Guardar esse jovem, guardar nossa casa em oração. Buscar, ensinar a palavra, mesmo que já conheçam a palavra, cresceram diante da palavra, mas a palavra é vivenciada todos os dias. Nós temos que viver a palavra todos os dias. E hoje viver a palavra é o que nós devemos fazer, é o exemplo que nós devemos dar. Verdade, o exemplo... É o que nós como pais, nós como pastores, nós temos que passar para esses jovens. Infelizmente, o diabo está aí, não está brincando de ser diabo. O inferno não brinca de ser inferno. E ele sabe que o tempo dele está chegando. Ele sabe que o tempo dele está chegando. O dia do juízo está chegando. O dia do juízo está chegando. Então, a nossa parte, o que nós temos que fazer é guardar a nossa família debaixo de oração. É guardar a nossa família dentro da palavra. Para a gente finalizar, a Bíblia fala assim, Salmos 1,6: pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem. Porém, o fim dos maus são a desgraça e a morte. Família que nos ouve, pais, mães, escutem, observe seus filhos, por onde eles têm andado, quais são os conselhos que eles têm recebido. Esteja orando por sua família, ore pelos seus filhos. Pastor Cid, estamos aqui encerrando e vamos estar orando pela sua casa, por sua família. Pai, em nome de Jesus, nós louvamos e bendizemos o Teu nome. Obrigado, Senhor. Guarda, Pai, cada lar, cada família que nos ouve agora nesse momento, Senhor. E que a Tua palavra seja verdade sobre essas famílias, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a vida de todos.